Então hoje eu quero ler 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. Acompanhe na sua Bíblia, aliás, se você quiser ler comigo ainda fica melhor. Vamos juntos? Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Uma outra versão diz, combate o bom combate da fé, né? Que é o equivalente a milita a boa milícia da fé. Vamos então estar orando para ouvirmos aquilo que Deus quer falar conosco. Meu querido Deus e Pai, nós te louvamos por Jesus, dando graças a Ti por esse momento precioso, pela vida de todos presentes, por aqueles que vão ouvir Tua palavra em outros lugares distantes, mas receberão a mesma virtude, o mesmo poder que todos nós estaremos recebendo neste lugar. Abençoe ricamente o coração, a alma, o sentimento de cada irmão, curando, trazendo força e vigor. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém? Podeis sentar. Todos os que têm aceitado a Jesus já receberam um nível de fé, uma medida de fé, suficiente para prosseguir em sua caminhada até o fim. Pense nisso. Deus te deu uma porção de fé. Com esta fé, você tem possibilidade de ir até o fim. Paulo chamou esta caminhada que nós fazemos, essa caminhada que depende dessa virtude, vamos usar um termo bem humano, né? Dessa energia que sustenta a vida, que mantém a gente caminhando, superando as dificuldades, porque, veja bem, não é a fé cristã que vai eliminar completamente os problemas, mas a fé cristã no seu coração vai te dar sabedoria, vai te dar força, vai te dar entendimento para contornar, superar e continuar seguindo em frente. Essa caminhada, então, Paulo chama isso de o bom combate da fé. Tem pessoas que pensam que Paulo está falando que nós vamos empunhar uma arma, uma espada, alguma coisa e vamos sair por um conflito. Não. O conflito é exatamente essa caminhada que demanda de todos nós uma resistência. Em nós mesmos, nós não temos a resistência suficiente para todos os embates. Mas a fé em Cristo nos coloca numa situação, numa condição em que nós podemos superar, nós podemos vencer os obstáculos que poderão vir durante a nossa caminhada. O bom combate da fé, então, é a única batalha que o crente tem que lutar. De verdade é esta. Que batalha realmente que é esta? O que significa isto? Eu explico. Nós às vezes vemos alguém dizendo, eu vou lutar contra o diabo, eu vou lutar contra o pecado, né? A vida cristã é uma luta contra essas potestades do mal. Na realidade, se nós tivéssemos que lutar contra o diabo, ou contra o pecado mesmo, lutar assim, confrontar, como se nós fôssemos medir força, nós seríamos derrotados. Nós jamais poderíamos vencer este tipo de confronto por uma decisão, por uma disposição nossa. O bom combate da fé, então, não é uma luta contra o diabo, mas é uma luta que nós temos que ter conosco mesmo para permanecer em Cristo. O permanecer em Cristo é toda a sua luta. Se você permanece nele, você permanece na força da vitória. Você permanece na virtude e no poder da vitória. Que nada poderá absolutamente avançar contra Cristo na sua vida. Nada poderá te fazer fracassar, cair ou ficar derrotado se você mantém-se permanentemente em Cristo. Se você
mantém-se ligado a Cristo. A batalha sua é permanecer em Cristo. Todo o problema do homem não diz respeito mais ao diabo, ao inferno, ao pecado. Por quê? Porque Cristo é a solução para todas estas situações que se criaram por causa do pecado. Cristo é a solução, Cristo é o centro, Cristo é a base, é o fundamento. Permanecer nele é a nossa grande batalha. Todos os dias da nossa vida eu tenho que dizer: eu estou em Cristo, eu permaneço em Cristo. Senhor Jesus, Tu és a minha força, Tu és a minha vitória, meu escudo e a minha fortaleza. Em Ti confiarei. Esta é a batalha, esse é o combate da fé. Então nós neste combate que Paulo chama de combate, o bom combate da fé, nós não entramos nele para obter vitória. Por quê? Porque essa é uma luta que já foi vencida, não por você, mas por aquele que quer ser o seu Senhor da sua vida, por aquele que desceu do céu, fez-se homem e habitou entre nós. A Bíblia diz que Jesus aniquilou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A Bíblia diz que Jesus expôs todos os principados à vergonha e triunfou sobre eles. Não tem vitória, você não tem que adquirir uma vitória, você tem que permanecer na vitória, e a vitória é Cristo. Então não é uma luta para se obter, mas para permanecer. Paulo escreveu: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas estas coisas. Paulo estava falando sobre principados, potestades, sobre o presente, sobre o porvir, sobre a vida, sobre a morte. Paulo estava falando sobre anjos e sobre homens, e então Paulo disse: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esta vitória em Cristo pressupõe uma entrega, uma rendição, um coração grato, humilde, obediente ao Senhor Jesus, que combate por nós, que vence por nós, que abre as portas para nós, que prepara o caminho, aplana o caminho, endireita as veredas e nos dá também pés firmes para caminhar. O poder vem dele, a glória pertence a ele. Nós somos vasos na mão de Deus, nós somos discípulos que acompanham o mestre, seguem as pisadas do mestre. É importante apenas você não perder ele de vista, não afastar dele, não ficar distante dele, mas seguir após ele todos os dias da sua vida. Para onde ele te levar, você pode ir, porque a vitória será certa, firme, absoluta. Não tem que temer. Bom, nós vamos destacar nesses pensamentos todos aqui em meio a eles, que estes que são classificados na Bíblia como vencedores têm algumas características, têm alguns sinais que identificam estes homens, essas mulheres, como esses que são os vencedores que estão em Cristo. Primeiro, os vencedores são aqueles que confessam o novo nascimento. Parece simples isto, mas muda tudo. A Bíblia diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o primeiro poder que você recebe em Cristo é o poder da filiação, é o poder de se tornar membro da família de Deus, é o poder de ser chamado filho de Deus. Receber o poder para se tornar filho de Deus é algo muito profundo, porque pela nossa natureza, pelo nosso nascimento natural, nós somos apenas criaturas. Criaturas de Deus são todas as coisas criadas, mas filhos de Deus é diferente. Filhos de Deus são aqueles que Deus
traz para perto de si, que Deus coloca o seu nome nele, e que Deus garante a este homem e a esta mulher a vida eterna. Então todos quanto receberam, deu-lhes o poder. A fé em Jesus nos torna filhos de Deus, nos dá um nível de relacionamento com Deus que nos põe numa categoria que o inferno não pode mais te alcançar. Te põe numa posição espiritual elevada, protegida, privilegiada, abençoada por Deus. A primeira grande bênção deste novo nascimento que nos coloca nesse nível de relacionamento com Deus, a primeira grande bênção é o cancelamento do passado. Nosso passado sem Deus é um passado ruim. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Porém agora a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. A segunda grande bênção do novo nascimento é a mente de Cristo, natureza de Cristo. A Bíblia diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Portanto, você nem precisa orar pedindo vitória. Você tem que orar pedindo a Deus que te dê graça para permanecer no lugar da vitória. Este lugar se chama Jesus Cristo. É por isso que nós cantamos aqui: há um lugar, né? Há um lugar onde não há derrota, onde o medo se transforma em coragem, onde a fraqueza se torna em poder. Há um lugar, permanecer neste lugar que é em Cristo, é o grande segredo da vida, é o grande segredo da vida abundante, é o segredo de fazermos o combate da fé. Já não mais para obter a vitória, mas para desfrutar da vitória. Nós temos apenas então que permanecer. A lição que nós aprendemos na parte da manhã era exatamente perseverança na fé que há em Cristo. Na fé em Cristo. Perseverar é seguir com Jesus hoje, amanhã, depois e sempre. Jesus não é um amigo que você visita ele e dá até logo para ele e vai embora. Não, Jesus é um amigo que disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus é um amigo que diz: se 2 de vós ou 3 reunirdes em algum lugar em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Glória a Deus, aleluia. Que coisa maravilhosa, o interesse de Jesus por nós, o companheirismo de Jesus conosco, o desejo dele estar conosco, nos ajudar a compreender isso. Ele está trabalhando para nos ajudar a entender a revelação da sua presença, do seu Espírito que opera eficazmente a nosso favor o tempo todo. Segundo sinal que identifica estes que combatem a fé, combatem o bom combate da fé da maneira correta, né? Permanecendo em Cristo. Estas pessoas, elas confessam a sua unidade e dedicação e identificação com Cristo, mais do que dedicação, identificação com Cristo. Elas estão sempre nele. O apóstolo Paulo sabia traduzir isso melhor do que eu. Quando tento falar sobre isso, eu tenho que pegar as palavras de Paulo. Paulo, em 2 Coríntios 12, verso 1, ele disse assim: eu conheço um homem em Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, Paulo disse: a ninguém conhecemos segundo a carne. Depois ele fala lá na frente: conheço um homem em Cristo. O apóstolo Paulo entrou num nível de relação com Deus tão elevado, tão sublime, que ele disse o seguinte: a minha experiência com Cristo e a experiência dos meus irmãos com Cristo me obrigam a olhar para vocês
não querendo saber a descendência humana. Há pessoas que procedem de famílias que têm grandes problemas do alcoolismo, problemas com a droga. Há pessoas que são descendentes, né, de lares bastante desajustados, mas todos esses são convidados a aceitar a Cristo e a fazer parte da família de Deus. E depois que fazem parte da família de Deus, Paulo vem e diz isto: diz, eu não te conheço, não te julgo, não te meço os descendentes humanos que você tem, por mais brilhantes que eles sejam, eles são falhos. Então eu te conheço segundo a descendência espiritual. Você é filho de Deus. Então alguém diria assim: eu sou assim porque meu pai era assim. Você não pode dizer isso mais. Se você é crente em Jesus, o seu pai é Deus. O seu primeiro relacionamento filial não é mais com seu pai terreno, é com Deus. Não nasceram segundo a carne, nem segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Nós nascemos segundo a vontade de Deus. Nós trazemos agora não mais um DNA humano, nós trazemos agora um DNA espiritual. Esse DNA que identifica nossa natureza, nosso vínculo com Deus, ele é formado, ele é trabalhado, ele tem o toque milagroso de Deus nele, e ele vem com a virtude do Espírito Santo, trazendo dentro dele amor, benignidade, mansidão, fé, temperança, alegria, domínio próprio. É o caráter de Cristo. É este vínculo que os novos nascidos trazem. A nossa descendência, nossos antepassados, com todo o respeito, são importantes. Deus fez assim, a família, ela surge, ela é gerada dessa forma, mas no meio da caminhada Deus prepara essa experiência, a experiência de nos transferir de um tronco genealógico humano para uma relação com Deus, aonde a natureza de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus vai sendo implantado no seu coração, na sua vida. E aí então você tem a certeza de que é mais do que vencedor, porque é impossível que aqueles que estão arraigados na videira, a videira é Cristo, é dele que vem a vida, é dele que vem o poder, é dele que vem a virtude que vai penetrar na nossa vida e fazer com que a nossa vida dê frutos. É impossível que não dê frutos, porque a videira é forte, porque a videira é poderosa, porque a videira está de pé, porque a videira é invencível, porque a videira é a videira da vida. Então a vida emana dela. As expressões de Paulo nas suas cartas em Cristo e equivalentes aparecem cerca de 130 vezes no Novo Testamento. Somente em Efésios aparece 30 vezes. Paulo diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Então estar em Cristo é o segredo da vitória. Estar em Cristo, permanecer em Cristo, esta é a sua batalha, permanecer nele. Você não tem que ficar com medo do inimigo. Aliás, tem muitas pessoas que querem saber, pensando, que nessa batalha espiritual, eles têm que saber aonde está o inimigo, como que é o inimigo. Não, nessa batalha, irmão, espiritual, você não precisa saber onde está o inimigo, você precisa saber aonde você está. É isso que você tem que saber. Se você está nele, não importa onde está o inimigo, deixa ele em qualquer lugar que ele estiver, ele está vencido, ele é derrotado e nós somos vencedores. A quem é o inimigo? Também não importa. O inimigo é uma casta de demônio, é o próprio Satanás, é os espíritos Exus, é os espíritos lá do terreiro, do Xangô. Eu guardei esse nome esses dias, Xangô, porque eu vi uma escola de samba no carnaval cantando que estava entregando o Brasil para o tal do Xangô. E está repreendido em nome de Jesus. Nós estamos aqui para dizer que Jesus possa reinar no Brasil.
O Senhor Jesus possa estabelecer o seu amor, a sua bondade no Brasil, a sua pureza, a sua santidade. Mas as pessoas falam coisas que elas nem sabem que estão falando. Talvez nós precisamos aprender a dizer como Jesus: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, nem o que falam. Eles apenas repetem coisas que nem sabem do porquê delas. Bem, nós estamos aqui para dizer para os irmãos que o que está na Bíblia é aquilo que norteia, aquilo que guia, é aquilo que direciona a nossa vida, que nos ajuda a pensar, nos ajuda a estabelecer o princípio da nossa vida. É o que está na palavra de Deus, e o que estou falando é exatamente o que está na Bíblia. Então, estar em Cristo é a única condição segura para se dizer verdadeiramente: sou mais do que vencedor. Agora, a humanidade só pode estar em um lugar ou no outro. A humanidade só tem duas opções. Se ela não estiver em Cristo, ela estará em Adão. Adão é o primeiro tronco da raça humana. E a humanidade procedente de Adão é uma humanidade fraca. Porque o tronco, Adão, é um tronco fraco. Adão pecou. Adão falhou, ainda na sua permanência no jardim do Éden, ele falhou. Adão é o homem falido. Estar ligado em Adão não é garantia de nenhuma vitória. Então, no percurso da nossa viagem aqui por este mundo, o Senhor nos convida a deixar esse vínculo de Adão, estabelecer um vínculo com Jesus Cristo. A Bíblia chama de Adão do primeiro homem, e Jesus de o segundo homem. Adão é o homem natural, Jesus é o homem espiritual. Adão é o homem que é criado em relativa perfeição, mas comete pecado por não manter-se fiel. Jesus vem absolutamente santo, cruza todo o percurso da caminhada, enfrentando Satanás no deserto, demônios nas sinagogas, perseguições de toda parte, sendo tentado, sendo afligido, e então ele sai lá na frente, depois da ressurreição, com todo o poder nas suas mãos, perfeito, santo, sem nenhum pecado. Então ele é o homem vitorioso. Estar em Cristo é mudar de um tronco fraco, corroído, para uma videira poderosa, santa e que permanece. Jesus é este tronco sadio que faz a humanidade se tornar em uma nova humanidade. A morte entrou no mundo através de Adão, mas a Bíblia diz que a ressurreição veio por meio de Cristo. Deus já fez tudo por você em Cristo, não fora de Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aos Efésios 1, 3 e 4. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, verso 7. Quero fazer uma conclusão com alguns pontos, resumindo tudo o que falamos. Eu quero citar 3 conselhos neste finalzinho agora, da Epístola aos Hebreus, que também faz parte desse permanecer, dessa batalha, boa batalha da fé, que é permanecer em Cristo. Primeiro conselho, Hebreus diz o seguinte: retenha, segure isto, segure o princípio da sua confiança, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus 3,14. Isto significa confiar em Cristo, saber que a sua obra na cruz é perfeita e descansar em sua promessa. O apóstolo Paulo, ele disse que a promessa da vida está em Cristo Jesus. Então confiando, permanecer retendo esta
certeza: a vida está nele. A Bíblia diz: e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo disse: eu sou a vida. Depois ele disse também: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, o princípio da vida reside nele. Glória a Deus. Todo ser vivo, todo aquele que tem vida para crescer, tem vida para frutificar, tem vida para seguir. Só a morte que põe fim nas coisas, mas a vida é o tom da permanência, do existir. E a vida que Jesus promete é uma vida abundante. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Vida abundante significa uma vida feliz, compensadora. Quantas pessoas estão chorando, tristes, magoadas, às vezes nem falam, mas sentem. Diz: que vida triste, que vida ruim é esta? Por que eu nasci? Por que estou neste mundo? Será que é só isto? Não, não é só isto. Jesus quer dar para o homem um novo princípio de vida. Ele tem que começar de novo e começar com Cristo. Porque a gente vem para este mundo e dá cabeçada mesmo para todo lado, e não tem quem nos ajude a princípio, e mesmo os nossos pais às vezes não têm experiência suficiente, e a gente vai crescendo como se fosse um navio solto no mar, onde as ondas levam para onde quiser, o vento toca para onde quiser, e corre o risco a qualquer momento colidir com as rochas e se espatifar, até que uma luz brilha, um farol brilha, e este farol e essa luz é Cristo. Por isso que nós dizemos: Cristo é a resposta. Sim, Jesus é a resposta para as nossas perguntas, para os nossos dilemas, para as nossas crises, para os nossos conflitos. Ele é a resposta para tudo isso que o ser humano sente, pensa, busca e imagina. Pensa, e ele imagina que talvez nunca vai alcançar, mas Jesus está muito perto de cada um de nós. Ainda que nós buscamos Ele tateando, Ele está tão perto de você como o ar que você respira. Na realidade, a Bíblia diz que nele vivemos, existimos e nele movemos. Tudo que nós fazemos, de uma certa maneira, a própria vida é a expressão do poder de Cristo na sua vida, na sua existência. Deus já está de alguma forma na sua vida, mas você precisa descobri-lo. Você precisa entendê-lo, de como ele é importante, de como ele pode funcionar, agir na sua existência de uma forma mais real, concreta. Como eu encontro com Deus, pastor? Não posso vê-lo. Deus é tão real como a brisa que sopra no seu rosto. Deus é tão real como aquele copo de água que você leva, ingere na sua boca e desce para o seu estômago e refrigera seu corpo inteiro. Deus, Ele está nisso tudo. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Ele disse: eu sou a porta, eu sou o refúgio, eu sou o esconderijo. Segundo conselho, para estarmos terminando: retenha o princípio da sua confissão. O que é isso que a Bíblia está dizendo? Está escrito assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 4,14. A confissão de nossa esperança em Cristo é a âncora da nossa alma. Quando você diz: eu creio em Jesus, Jesus entrou no céu, a sua esperança entra no céu também. A sua confissão em Cristo é como uma âncora. O que é a âncora? A âncora é aquele instrumento que o navio tem, que quando ele ancora, ele para num determinado porto, eles soltam aquele instrumento que é a âncora por um cabo de aço que desce ao fundo do mar e segura numa rocha. Ninguém está vendo a rocha, as águas tamparam, mas o responsável por aquele navio diz: está tudo tranquilo, se vier uma tempestade agora, o navio não vai ser lançado nas rochas, porque ele está ancorado. Ao invés da nossa âncora descer,
A nossa âncora subiu, porque Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. E quando Ele foi, nós fomos junto com Ele. Por isso a nossa esperança está no céu. É lá que a âncora está segurada. Mas isso como é que faz? Confissão, eu creio. Quando o homem diz assim, eu creio, isso pode estremecer o inferno. Isso pode mudar a vida. Quando ele diz eu creio, ele pode fazer cair por terra todos os inimigos que estão agindo contra a vida dele. Eu creio. Eu creio. É por isso que surgiu aquele, vou contar as origens de certas coisas que você viu em religião e não sabe. É por isso que surgiu a origem do credo. Lembra? Às vezes as pessoas brincam, né? Nem sabem o que está dizendo. Credo, né? Credo como se fosse uma coisa assim, estranha, espantosa. Mas na realidade, o que era o credo? Credo era um princípio de fé escrito. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, eu creio no Espírito Santo, eu creio na sua morte da cruz, eu creio na ressurreição, eu creio na vida eterna. E quando uma pessoa declara essas coisas, na realidade ele está colocando um escudo para proteger a vida dele, porque ele crê, e quem crê realmente está firmado numa rocha inabalável. Aí ninguém sabe porque está esses termos sendo falados, de repente repete sem saber o que está repetindo. Mas quando você diz assim, eu creio, na realidade não há nada de pejorativo, é o credo. É o credo que você declara, que você expressa confiar daquela forma em Deus. E Deus honra a fé do homem. Quando o homem declara uma fé em Deus verdadeira, Deus honra este homem. Então é isso daí que surgiu essa palavra. Ela tem que ser restaurada da forma certa, ela tem que ser entendida da forma correta. Nós temos um credo? Sim. Todo crente que lê a Bíblia tem um credo. Se alguém perguntar o que você pensa de Deus, o crente vai dizer o credo dele. Eu creio que Deus é todo-poderoso, eu creio que Deus é eterno, eu creio que Deus é Espírito, eu creio que Deus é infinito, eu creio que Deus é amor. Oh, que credo lindo é esse, hein? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Mas vamos terminar. Mostre o teu cuidado até o fim. A batalha que Paulo menciona então no início que nós lemos, o bom combate da fé, te desafia a mostrar o mesmo cuidado até o fim. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Perseverar, permanecer, seguir adiante, estar sempre ligado àquele princípio que norteia a sua vida. Receba Jesus Cristo, confesse Ele como Senhor, creia firmemente que Ele está contigo, porque Ele declarou que estaria. Siga os seus passos, olhando para o Salvador Jesus. Você será vitorioso a cada momento da sua vida, porque a vitória já foi estabelecida. Não é ver se vai ser vitorioso, não. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. É isso que Deus está tratando em nossos corações, é isso que Deus está nos levando a entender e a descansar na certeza de que Ele é fiel para com aqueles que nele confiam. Deus ama a fé que nós cultivamos no nosso coração. Por quê? Porque esse é o único elo estabelecido entre nós e Deus, pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé venceram reinos, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, da fraqueza tiraram forças, puseram em retirada os exércitos dos inimigos. Foi pela fé que Gideão enfrentou 32 mil midianitas com 300 homens. Foi pela fé. Foi pela fé que Abraão avistou a cidade cujo artífice construtor é Deus, a cidade que nós vamos morar um dia. Foi pela fé que Moisés deixou o Egito, vendo aquele que é invisível e tendo por maiores tesouros o vitupério de Cristo.
Foi pela fé. É pela fé que nós avistamos a cidade celestial. É pela fé que nós visualizamos e vemos, imaginamos a face de Jesus Cristo sorrindo para nós, porque Ele nos aceita como seus filhos. Terminando, Jesus quer apenas que o homem diga: eu creio, eu recebo, eu aceito a palavra de Deus, eu serei guiado por Deus, eu serei dirigido por Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, nosso Senhor, adoramos a Ti nesta oportunidade, Senhor, diante dos céus e da terra. Confessamos o Teu nome, Senhor, declaramos que Tu és a nossa rocha firme. Senhor, a nunca esperança da nossa alma provém do Senhor. É no Senhor que nós encontramos o abrigo seguro, o refúgio verdadeiro. Pai, aqui estão pessoas que talvez precisam de receber esta vitória, esta bênção na sua vida, nesta decisão, Senhor, neste encontro com o Senhor. Pai, eu oro por todos que estão aqui neste lugar. O Senhor trouxe a este lugar nesta oportunidade porque o Senhor ama cada um. O Senhor tem um plano na vida de cada homem, de cada mulher. Eu oro, Senhor, para que as barreiras caiam, os empecilhos sejam afastados e o coração se abra e a mente aceite a Tua palavra integralmente. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, com a sua cabeça curvada, olhos fechados. Alguém nessa noite veio aqui porque precisa de Jesus. Alguém nessa noite foi trazido a este lugar porque Deus tem um plano com você. Alguém foi atraído a este templo para ouvir esta mensagem, para dar a você a esperança que você precisa, para dar a você a luz que você busca neste mundo e não encontrou até hoje. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, quer se revelar a você e te dar vida, e vida abundante e eterna. Alguém está aqui porque Deus tem um plano com esta vida. Louvado seja Deus, maravilhoso Pai Celestial, te louvamos, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Aleluia. Podeis sentar um minutinho só. Glória a Deus. Bendito seja Deus.